Fala Nação, quer acompanhar tudo sobre o Mengão, matérias esportivas, melhores momentos? Então já não perca tempo e se inscreva no nosso canal. Também não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Saudações rubro-negras e fique com o vídeo. Abraço. Pode fazer isso sem Você pode fazer isso sem perder a referência. A gente nunca perdeu referências, né, de Copas antigas, a gente nunca deixou de ser romântico quando pensa no futebol brasileiro em outros momentos. O Flamengo não precisa jogar isso fora, mesmo porque muitos desses jogadores estão ali. A gente quer de volta o Gabigol de 19. Quer de volta aquela dinâmica do Bruno, chegou a ser disparado o melhor jogador do time num dado momento da temporada, naquele mesmo ano. Querer isso de volta não é ruim. A lógica coletiva é que se modifica. Se modifica a partir da ausência desses jogadores, de busca de outras soluções, de novas ideias de um treinador que chega para tentar implementar. Agora, o que a gente precisa discutir dentro dessas ideias de agora, sem precisar fazer comparação, é a ideia dentro da ideia. Ou seja, será que o João Gomes não é o melhor volante entre os que o Flamengo tem hoje? Eu acho. Não foi o cara que conseguiu... Melhor que o Andrés, eu acho, no momento. E será que ele não se ajusta melhor ou com o Andrés ou com o Arão e não é a partir daí que ele tem que trabalhar? Será que o Lázaro não está gritando que ele, pelo lado de campo, possa fazer algo diferente? Mas o treinador tem visto isso. Tanto que ontem ele tinha no banco Pedro, Marinho e Vitinho e colocou o Lázaro primeiro. Com o João Gomes... Ele já fez isso na final da Supercopa, né? Da Supertaça do Brasil. Supercopa do Brasil. A primeira escolha dele foi o Lázaro. Exato. O Pedro Marinho sequer entraram contra o Atlético. O Bruno Henrique estava sentindo o ombro, você reparou? Umas 2, 3 vezes ele cai no chão. Ele saiu por causa disso. É que ele assim, ó, já está no quarto técnico pós-Jesus. E os 3 anteriores foram cobrados por isso. Ah, não joga que nem o Jesus. Domi, Rogério, Renato, agora o Paulo Souza. Será que não está na hora de esquecer um pouco o 19 e olhar qual vai ser o Flamengo de 2022? É óbvio, mas eu acho que... Para nós, você está falando isso, né? Para todo mundo, cara. Porque a gente está com uma expectativa do Flamengo repetir 19. O Paulo Souza não tem. O Flamengo não joga que nem 19, faz tempo, cara. O Paulo Souza não está preocupado com isso. Ele estava fazendo igual o Domi fez. A pública tem uma expectativa de ver o Flamengo jogar uma bola que foi jogada há 3 anos, cara. Há 3 anos. A questão que eu acho... você tem razão. É que ele mudou as peças, ele muda as peças, porém ele não mudou o sistema em nenhum momento no Flamengo. As experiências são experiências de peças. Ele tira o Everton da meia direita e traz aqui para a ala esquerda. Ele tira o Felipe Luiz da lateral esquerda e bota de zagueiro pelo lado esquerdo. Tirou o Isla e tentou também de zagueiro pelo lado direito. Ele tentou, o que mais? O Bruno Henrique como centroavante, o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, o Gabriel como centroavante, o Gabriel pelo lado direito. Ele não testou outras armações táticas, outros desenhos táticos. Você não acha natural ele consolidar Você acha o sistema muito diferente? Vocês acham o sistema muito diferente dos sistemas que o Flamengo vem? Bem Como diz diferente. o André, DJ. Tem DC e DJ agora. Eu acho que ele... DJ, depois de Jesus. Eu acho que ele pode tentar outras alternativas. Eu acho que ele poderia, sim, tentar uma linha de 4. Por que não? Tentar uma linha de 4. Aí deve ter gente... mas durante a partida ele empurra. Ontem ele empurrou 5. Ele empurrou uma linha de frente. Ele jogou no 2-3-5. Principalmente no primeiro tempo. A ideia dele é variar, Roger. A ideia é variar. Sim, mas em nenhum momento ele segura uma linha de desenho do espelho, não. Mas como o desenho principal... é sempre o mesmo. A saída de 3, com bola no pé, sim. Para se defender, ele puxa uma linha de 4 às vezes. E às vezes o elenco não... Porque ele vai testando as peças em cada lugar, né? Esse pode... deixa eu testar ele aqui. Em nenhum momento ele conseguiu... Esse realmente é o principal. Ele pode desenhar de uma outra forma e ter as variações que ele tem. Mas pelo menos ele está tentando, ele está testando, ele usou o campeonato estadual, acho que a partir de agora não cabe mais. Primeiro porque ele vai entrar em competições de mais alto nível, terceira fase de Copa do Brasil, o início de Campeonato Brasileiro, fase final de Campeonato Estadual, acho que não cabe mais teste. Ele tem que jogar com tudo que ele acha de melhor, escalar o que ele tem de melhor para cada jogo. Eu acho que, por exemplo, numa linha de 3 zagueiros, principalmente quando ele usa 3 zagueiros, ontem não, ele usou o Felipe Luiz, mas várias vezes ele já usou os 3 zagueiros. Por que 2 volantes de marcação? Né?
Ele não poderia trazer um meia para fazer essa função de volante, já que ele tem 3 zagueiros, e utilizar só um, ou só o Arão, ou só o João, ou só o André. Você está falando da característica. Sim, tá, sim. Mas é aí que eu tô falando. Ele ganha esse teste não foi feito. Ele já fez vários testes, né? Diego no ataque. Esse teste, de fato, não me lembro de ele fazer. Eu acho que é aí que eu tô falando. Ele ganha esse teste não foi feito. Ele já fez vários testes, né? Diego no ataque. Esse teste, de fato, não me lembro de ele fazer. Eu acho que seria uma alternativa. Joguei com 3 zagueirões mesmo. Por que eu vou segurar 3 caras mais pesados e mais 2 volantes? Eles podem pegar uma participação ofensiva legal? Podem. Poxa, mas se eu trago o Everton para ali, ou o Arrascaeta, e seguro um volante, ou o João, ou o Andrés, ou o Arão, ou o Thiago Maia, um deles só, com os 3 zagueiros, e um meia articulando um pouco mais por trás para enxergar esse jogo de frente, acho que são experiências interessantes. Era uma pergunta que pode ser feita a ele, sem dúvida. Até porque a entrevista dele depois do jogo de ontem foi sobre a dificuldade de furar uma retranca, com uma retrancaça que o Vasco armou no Maracanã. Dá uma olhada. Sabíamos que tínhamos que ser, sobretudo no corredor central, com espaços muito reduzidos, muito mais rápidos, com muito mais capacidade de controle, rápidos no controle e passe, e procurar triangulações em espaços quase reduzidos. Tivemos uma outra situação que não foi depois consequente, mas foi um pouco assim toda a tónica deste jogo, ou seja, um adversário que procura defender e procura contra-atacar, procurar encontrar situações nas bolas paradas também de poder criar dificuldades à nossa equipa, e foi mais ou menos o que foi acontecendo durante o jogo. Em defesa dele, é que o script do clássico de 19 para cá tem sido esse. Vasco na defesa, se defendendo pra caramba, vitória suada do Flamengo. Foram 11 jogos de 19 para cá. A gente vai colocar aqui todos eles para vocês. E ontem num pênalti de Mandrake, hein? É que a gente ainda não discutiu. Vamos debater. Foi 1-1 de 19 para cá, 1-1 no Campeonato Carioca, 1-1 no Campeonato Carioca, 2-0 Flamengo no Carioca, Campeonato Carioca 2-0 Flamengo. Aí 4-1 no Campeonato Brasileiro em Brasília, em que o Vasco perdeu 2 pênaltis. Aí 4-4 no Maracanã, 1-0 no Campeonato Carioca em 2020, 2-1 Flamengo em 2020 pelo Campeonato Brasileiro. 2-0 Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2021, aliás, 2020, jogado em 2021. 3-1 Vasco no Campeonato Carioca, foi a única vitória do Vasco sobre o rival desde 19. E nesse ano, 2-1 do Newton. Então, ganhar do Vasco apertado tem sido o script de 19 para cá. A gente não tem visto jogos em que o Flamengo se impõe sobre o seu grande rival de acordo com a expectativa que a diferença técnica entre eles gera na opinião pública. Tem sido o enredo de lá para cá. E falando um pouco do isso, cara, mostra como o clássico é diferente de tudo mesmo. E ontem... mostra, André, mostra como os caras vão enfrentar o Flamengo. Essa entrevista do Paulo Souza me lembra muito todos os outros técnicos, né? Enfrentamos um adversário que ficou na defesa tentando contra-ataque. Quais são os jogos recentes em que o Flamengo foi atacado? Contra o Atlético? É muito mais raro. E só assim para vocês pensarem enquanto o Rizek vai botar a próxima atração. Vocês falaram de alguns nomes aí. Eu também acho. Eu se fosse técnico do Flamengo, tentaria fazer o meu meio-campo com Arão, Everton e Arrascaeta e o meu ataque com Gabriel, Pedro e Bruno Henrique. Nós só estamos, talvez, não levando em conta que de 19 para cá, o Flamengo jogou sempre com esses jogadores que está jogando. Ou era o Arão e o Gerson, depois virou o Diego e o Gerson, o Arão foi para a zaga, depois virou o Arão e o Andrés Pereira. Mas com 2 zagueiros só, né, Kleber? Não, tudo bem. Os 2 zagueiros, mas quando ele faz o Felipe ser um terceiro zagueiro, eu acho que é mais isso que o Lino falou, Roger. É mais na hora de sair com a bola do que de se defender. Entendeu? Eu acho que o time não está, assim, precisando de jogador mais ofensivo. Porque esses meio-campistas do Flamengo têm sido ofensivos ao longo desses anos todos que o Flamengo é um dos dominantes do futebol brasileiro. Mas eu também tentaria, isso aí que você falou, fazer o meio-campo com Arão, Everton e o Arrascaeta. Aí alguém vai estar perguntando aí, quem é que marca? Todos.
Ontem o GE fez um raio-x sensacional, cara, sobre os 10 jogos antes de ontem, né, do Paulo Souza. Então tinha uma numeralha muito grande lá, mas uma numeralha que dizia muita coisa. O número do Felipe Luiz que me chamou a atenção é que até o jogo de ontem, ele era o jogador com o maior número de passes certos no time do Flamengo. Tem muito a ver com essa função dele, de saída de bola. A bola passa muito pelo pé dele nessa função. Ele era disparado, assim, o jogador que mais passes certos dava no time do Flamengo. Ontem ele jogou de meia. Ontem ele jogou na linha do Andrés e do William. Foi construtor. Também porque o Flamengo não precisou se defender, né? E, tecnicamente, então, ele é muito acima dos outros também. Sim, eu acho. Não é um bom jeito de usá-lo? Na medida em que talvez, para jogar de lateral e ficar correndo atrás de ponta, talvez não seja mais a dele, nesse momento? Sim, mas ele, a maioria das vezes ele fazia isso com Jesus. Ele era lateral e vinha por dentro também. Até porque ele não tem essa força de romper a linha, né? Ele não é aquele cara de fazer ultrapassagem. Ele é um cara que faz... Desde o Atlético de Madrid, né? Quando ele era novinho. Sim. Além da leitura, de ser muito inteligente, né? Estrategicamente, ele dá várias opções para o treinador. Uma prova de que o período de pré-temporada pode ter chegado ao fim mesmo é que foi a primeira vez que ele repetiu uma escalação nesses 11 jogos. Sim. Que ele já tinha feito, né? Nos 10 jogos anteriores. E um jogador do Flamengo, o de ontem, foi a primeira vez que ele repetiu uma escalação em relação a um jogo que ele já tinha feito. A um jogo que ele já tinha feito. Porque antes eram 10 escalações diferentes. Né? Porém, mesmo, as peças estavam em lugares diferentes. Tudo bem, pode ser um desenho diferente. Ele pode ter usado... O desenho foi até o mesmo, mas ele usou o Everton como ala e o Bruno Henrique, acho que por dentro. Verdade. Pode ter sido as mesmas peças, só que em lugares diferentes. Em desenho diferente. Um jogador que o Flamengo trouxe para a temporada... Peraí, André, peraí, se é o segundo jogo seguido... Não é seguido. Eram 10 escalações diferentes até então. Ontem foi a primeira vez que ele repetiu uma escalação, ainda que com uma escalação. Do Roger, de que com desenho diferente.